Olá, estamos começando mais uma edição do ABC da Notícia, o seu programa semanal de tradução do noticiário. Falamos numa linguagem simples, acessível, em letra de forma. O ABC é uma explicação fácil desse mundo difícil de entender. Eu sou Maria Cristina Poli e junto com a gente a companhia permanente do nosso Alexandre Sayad, que traz o olhar esperto do mundo da educação midiática. Bom dia, Alexandre Sayad. Bom dia, Poli. Bom dia a todos. Hoje um programa com temas super importantes. Exatamente. Nossos assuntos de hoje. O que é o G7? Quem é essa turma que reúne os países com as maiores economias do mundo e não deixa o Brasil entrar? E o outro assunto que vamos falar hoje aqui é a liberdade de imprensa. O que é essa liberdade tão falada em tempos de comunicação digital? Complicou mais um pouco? A gente vai explicar. Para nos ajudar a explicar tudo isso e muito mais, nós recebemos hoje aqui o professor de Relações Internacionais e pesquisador da USP, Pedro Costa Júnior, e a jornalista Bruna Baroni, que é do time de jornalistas aqui da Band, mas também participa do Comprova, uma das agências de checagem de notícias que reúne 40 veículos brasileiros. A gente começa então pelo G7 e eu gostaria então de direcionar a pergunta para você, Pedro, professor Pedro. O que faz o G7 e para que serve o G7? Boa tarde e bem-vindo. Maravilha, maravilha, Maria Cristina, Alexandre. É um grande prazer estar com vocês aqui no ABC da Notícia, na Band News, que é uma casa que eu estou sempre frequentando com muito prazer. Bom, o G7, ele é digamos assim, um clube dos ricos, né? Vou usar uma ilustração que eu uso em sala de aula, né? Quando o seriado Chaves, né, que permeou toda a nossa infância, né? O Kiko dizia lá pro seu Madruga, né? Gentalha, gentalha, né? E pá, e você não pode entrar. Então é mais ou menos isso, né? Quem entra no G7, Fórum de Davos, são as 7 economias mais ricas ou mais prestigiadas do mundo, que construíram a ordem mundial, digamos, ocidental, pós-Segunda Guerra Mundial, né, no eixo atlanticista, no eixo chamado ocidental, e que tentam, de alguma maneira, e fizeram isso durante boa parte do tempo, criar, arquitetar o sistema financeiro e econômico mundial. Então, estão ali as principais lideranças do mundo, né, do mundo capitalista, digamos assim, do modo de produção capitalista. Eles se reúnem frequentemente em Davos, né, o que gera também uma série de contradições, né, contradições em processo, como diria Frederico Mazzucchelli, são contradições em processo, porque tem sempre manifestações contra, manifestantes são reprimidos ali, às vezes até de maneira muito violenta, na porta, ativistas. Então, basicamente é isso, né? É um clube dos ricos, onde os Estados Unidos capitaneia, porque são a maior economia do mundo, mas que não necessariamente hoje representa os países mais ricos do mundo, mas que representa os aliados dos Estados Unidos como as economias mais ricas do mundo, né? Porque o mundo que nós vivemos hoje, ele não expressa mais a ordem mundial que venceu em 45, né, e que depois foi reafirmada em 91 com a vitória dos Estados Unidos e dos seus aliados na Guerra Fria, com o desmantelamento soviético. Então, essa instituição, ou enfim, esse encontro, né, que não é bem uma instituição, esse fórum internacional, é uma reunião deles, né? E ele está por trás, por exemplo, do domínio, né, digamos assim, da liderança de 2 das maiores instituições que arquitetam a ordem econômica e financeira mundial, que é o FMI, o Fundo Monetário Internacional, e o Banco Mundial, que são, digamos, instrumentos, né, braços armados dos interesses do G7 no mundo. Então, só para se ter uma ideia, para fazer uma ilustração, norte-americanos e europeus têm um acordo tácito desde a criação desses blocos, tudo isso depois da Segunda Guerra Mundial, né, de que a presidência
do Banco Mundial, invariavelmente, ela é determinada pelos norte-americanos. Historicamente, sempre foi um norte-americano. Recentemente, que eles quebraram essa tradição, puseram lá um sul-coreano, mas um sul-coreano deles. Né? Um sul-coreano que acorda e fala good morning. E a presidência do FMI, historicamente, é determinada pelos europeus. Então, percebe, são instituições que não cabem, por exemplo, os emergentes, não cabem as economias emergentes. As economias em desenvolvimento, as economias, digamos, da semiperiferia do capitalismo, ou mesmo as economias do sul global, ou as economias que hoje desafiam a hegemonia americana e essa hegemonia ocidental, como, por Agora, exemplo, a Pedro, China ou a Índia. exato, eu tenho muitas coisas que eu gostaria que se você nos ensinasse aqui, especialmente quando você coloca a China, é uma coisa que me passa pela cabeça, por que que a China, que é uma potência, não faz parte desse clube poderoso? Que eu gostaria que você explicasse, mas antes, eu gostaria que você explicasse por que que o Brasil não foi convidado, quer dizer, ele não está fazendo parte da festa desse clube. Claro que o Brasil pode estar aí se comportando de uma maneira que não muito legal, que o clube não está gostando, mas quando a gente pensa que é uma preocupação desse clube, a questão ambiental e a Amazônia é um ponto de preocupação e 60% da floresta amazônica, dessa floresta estão aqui no Brasil, ou seja, usando essa brincadeira que você faz aí do filme, eu usaria de uma festa. Você vai dar uma festa, mas você não convida quem tem as caixas de som para ir para a festa, né, que seria o Brasil. Como é que faz? Como é que explica isso? Você vai pensar na questão ambiental, mas você não inclui a pessoa que é o dono da floresta. Perfeito, Maria Cristina. Você usou uma expressão aí que ela sintetiza o espírito de Davos, digamos assim, né? Que é onde se reúnem o G7, o espírito do G7, o espírito de Davos. Tem um autor que eu gosto muito que chama Emanuel Wallerstein. Eu vou trazer o autor para depois os curiosos procurarem aí. Ele fala do espírito de Davos. É um clube, é exatamente isso, é um condomínio. Né? É o condomínio dos mais ricos. É como se você fosse adentrar em um clube ou em condomínio e eles dissessem, cadê a carteirinha de sócio? Você é um morador daqui? Você pode entrar? Você tem capital para entrar? Não. Então, sinto muito, cara pálida. Né? Você não está convidado para essa festa, você não está convidado para esse baile. Né? Acontece que o Brasil é um país geoestratégico. Né? O Brasil, como diria Paulo Nogueira Batista Júnior, que foi representante do Brasil no FMI, filho de um grande diplomata, Paulo Nogueira Batista, e depois foi vice-presidente do Brasil no Banco dos BRICS, em Xangai. Ele tem um livrinho que também é altamente indicável, que chama O Brasil não cabe no quintal de ninguém. Porque o Brasil é muito grande. Né? O Brasil é um dos maiores territórios do planeta Terra. É a maior metade da América do Sul. É o Brasil. Quer dizer, o Brasil é uma liderança natural na América do Sul. Ele tem metade do território da América do Sul, ele tem metade da população da América do Sul, ele tem mais da metade do PIB da América do Sul, ele tem riquezas naturais impressionantes. Né? E nós chegamos a ser, Maria Cristina, a sexta economia do mundo. Isso não faz tanto tempo, foi nesse século, né? No século XXI, a sexta economia do mundo. Nós estamos falando do quê? Do G7, não é isso? Então, o Brasil teve os seus tempos, digamos, áureos sobre Davos. Né? Eu vou lembrar aqui, por exemplo, em 2003, a reunião de Davos... Bola preta mesmo assim. Foi quando... Pois não, desculpa, eu não entendi. Não, eu até brinquei com essa história que a gente brincou que é um clube que mesmo com todas essas credenciais, o Brasil levou bola preta nesse encontro desse ano, né? Eu vou chegar aí. Então, por exemplo, mas só para a gente ter uma ideia, né? Então, o Brasil ele era altamente prestigiado, inclusive por Davos, mesmo não sendo um membro cativo do clube, do condomínio. Né? Mas ele sempre foi convidado, né,
para participar de um determinado tempo para cá, porque o Brasil ele ganhou uma representatividade na política externa que foi construída ao longo dos anos. O Itamaraty sempre foi uma instituição extremamente respeitável, né, que é quem formula as nossas políticas externas. O Brasil ele é reconhecido por ter diplomatas de alto nível, por ter uma diplomacia altamente qualificada, desde Barão do Rio Branco, né, Santiago Dantas, Oswaldo Aranha, poderia citar vários nomes aqui. Então, historicamente, nós temos muitos diplomatas importantes. O Brasil ele abre a Assembleia Geral das Nações Unidas, desde a primeira Assembleia Geral das Nações Unidas, muito graças a Oswaldo Aranha, e por aí vai. Mas, por exemplo, em 2003, o Brasil foi a posse do presidente Lula, só para você ter uma ideia, né? O Lula foi convidado a Davos, né? E no mesmo ano, porque para a gente entender os conflitos, né? Teve no Brasil, em Porto Alegre, o Fórum Social Mundial, que era um claro contraponto ao Fórum Econômico Mundial, porque o Fórum Econômico é um clube de ricos. O Fórum Social, digamos que era o clube, generalizando, dos pobres, né? Era o Fórum Social, quer dizer, da resistência, das massas, né? O que o Lula, muito, digamos, ao estilo dele, né? Digamos, habilmente, né? Nas contradições do lulismo, como diria André Singer fez, ele não foi um em detrimento de outro, não, ele pôs um pé em cada lugar. Ele foi a Porto Alegre primeiro, foi ao Fórum Social Mundial e depois foi a Davos, percebe? E nunca mais deixou de ser convidado de ir a Davos, né? A economia brasileira foi crescendo, crescendo, e durante a gestão Lula-Amorim, Celso Amorim, que era o nosso chanceler na época, o Brasil participou de todas as reuniões em Davos, todas, né? E isso é um dado. Dessa vez, ele não, desde que o presidente Bolsonaro assumiu, né, são dados concretos, objetivos. O Brasil não mais foi convidado para a reunião de Davos. Por quê? Porque, nas palavras do chanceler do Bolsonaro, o já demitido Ernesto Araújo, o primeiro chanceler dele, né, ele disse isso: o Brasil se tornou um pária internacional, quer dizer, um inimigo do mundo, né? É isso que ele estava dizendo. Então, ele alcançou êxito nisso, indubitavelmente. Então, hoje o Brasil, lamentavelmente, que sempre foi visto como um país, digamos, amigo dos povos, um país que foi sempre muito conhecido pela sua, enfim, a sua habilidade de negociação, a sua receptividade, por ter relações pacíficas. Nós temos fronteiras com praticamente todos os países da América do Sul. É uma dezena de fronteiras. E nós não temos problemas de fronteira sérios com nenhum vizinho, né? Nós não entramos em guerra. Nós somos um país muito pacífico. Então, as pessoas respeitam muito o Brasil. E o Brasil não ter sido convidado expressa um momento nosso da política externa que é pura e simplesmente, Maria Cristina, trágico. Porque o Brasil ele não está sendo excluído só de Davos. Ele está sendo excluído das principais cúpulas internacionais do mundo, sistematicamente, nos últimos anos. Pedro, professor Pedro, tudo bem? Eu queria saber uma coisa. Davos passou recentemente por um processo de mediatização, assim, quer dizer, ele não era um encontro tão visível na mídia e ultimamente ele, com a TV ele já ficou mais visível, tem logomarca, imprensa na porta, quer dizer, virou um evento que inclusive chama ativistas, que tem um outro público, não para os fóruns principais, mas para os fóruns secundários. E mais recentemente com as redes sociais, você tem ainda mais uma visibilidade midiática com Davos, né? Eu queria saber se isso ajuda a gente entender, a população em geral, fiscalizar, entender o que os países estão fazendo lá, em termos de negociação, empréstimo e, de certa maneira, tentando equilibrar essa balança de poder econômico internacionalmente, né? Quer dizer, a gente acompanhar mais de perto Davos... Entender, né? Deixa isso mais transparente para todos ou não? Não, até porque eu gostaria até de completar aqui o que o Alexandre está colocando, porque a impressão que
para as pessoas que acompanham o noticiário, é assim que G7, ONU, parece tudo a mesma coisa, meio uma farinha do mesmo saco, sabe? Eles se reúnem lá numas assembleias, num país tão distante, e que isso nada tem a ver com a gente, né? O que você acha disso, Pedro? Não, perfeito, Alexandre, Maria, Cristina. Na verdade, ajuda pero no mucho, né? Porque a maioria dessas reuniões, elas são a portas fechadas, elas não são transmitidas ao vivo, as que importam mesmo, elas são, digamos assim, ultra secretas, e na verdade, a maioria delas, elas já foram discutidas e combinadas amplamente pelos staffs de cada país, pelos assessores, pela política externa de cada país. O que esses líderes mundiais vão fazer lá é muito mais um ato de. É um teatro internacional, né? É um ato que, quer dizer, é diplomático, né? É um teatro, mas também é um ato simbólico muito importante, né? É um ato de prestígio internacional desse ponto de vista, as principais lideranças do Ocidente se reunindo. Então, ela tem mais esse caráter simbólico e imagético que é tão poderoso no mundo da diplomacia. Mas, digamos, né, todos os acordos que vão ser assinados lá, eles não são preparados lá, a esmagadora maioria, eles são ajustados. Mas eles já foram exaustivamente debatidos entre esses 7 países pelos seus ministérios competentes, o Ministério da Economia, das Relações Exteriores, das Finanças, do Comércio, enfim. Foram, voltaram, refizeram. Então, eles vão lá só para botar um ponto, né? O que eu acho que é um movimento interessante de nós olharmos, né? E eu acho que a pergunta de vocês toca nisso, né? É como Davos ficou polêmico, né? E como o G7 ficou polêmico. Que nós vimos, né? Inclusive foi a partir de uns anos para cá, da gestão, mais uma vez, né? O Lula foi capa da revista Time aí, do Lula e do Celso Amorim, a criação do G20. O G20, sim, é um contraponto a Davos. O que é o G20? O G20 é dizer, olha, o mundo mudou. O mundo não é mais, a ordem mundial não é mais a ordem mundial de 45. Isso acontece, sobretudo, depois da crise de 2008 e 2009. O que eles estão dizendo é o seguinte, não pode ter 7 países, que são os mais ricos do mundo, que vão decidir os destinos da humanidade. Então, nós temos que ter, pelo menos, mais 20 países para sentar na mesa e negociar junto. Você não pode falar em uma organização dessa sem um país, como vocês bem disseram, como o Brasil, que tem a Amazônia, que tem a dimensão do Brasil, sem a Índia, que é a segunda economia do mundo, que unanimemente vai ser, entre os economistas, a primeira economia do mundo até o final da década. Sem a Índia, que tem a segunda população do mundo, e que também é uma economia poderosa, emergente, a potência nuclear, e por aí vai. Né? Então, o G20, ele é um contraponto a Davos. A China, por que não é convidada para essa mesa? Porque a China é inimiga de Davos. A China desafia a ordem de Davos. Entendi. A China e a Rússia hoje são os grandes antagonistas a essa ordem mundial. Percebe? Puxa então, o eixo para outro lugar. A Rússia foi expulsa, exatamente. Né? A Rússia até tentou. A Rússia foi expulsa, né? A Rússia, o G7, durante um determinado momento, virou um G7 mais um, até um G8, né? Eles tentaram incorporar a Rússia, mas a Rússia é um inimigo histórico do Ocidente, né? Tanto do ponto de vista dos europeus, porque ela está na Europa, né? Ela é um país eurasiático, é a maior extensão continental do mundo, territorial do mundo. Isso porque, depois do fim da União Soviética, ela perdeu cerca de 1/4 do seu território, mas desde as guerras napoleônicas, ela é um inimigo comum da Europa e é um inimigo estadunidense desde a Guerra Fria. Né? Então, Pedro, ela é um inimigo histórico desse eixo. Pedro, eu acho que, assim, só me corrige se eu estiver errada, a Rússia foi expulsa do G8, né, que era G8 quando ela fazia parte, por conta da invasão da Crimeia, que foi a primeira invasão pós-Segunda Guerra de um país na Europa, não foi isso? Foi nesse momento que as coisas se tensionaram com relação à Rússia,
mas é importante dizer que a Rússia ela nunca foi um membro efetivo do G7. Ela era convidada para as reuniões, ela tinha um status, né, quer dizer, 17 mais um, mas ela não tinha os poderes que os países do G7 tiveram. Né? Ela nunca teve uma vontade, por parte dessas economias do G7, ou por parte do Ocidente, de realmente integrá-la. Esse é o ponto, né? E a Rússia sentiu isso. Então, o que acontece hoje, Maria Cristina e Alexandre? O que acontece hoje é uma reação desses países excluídos, desses países marginalizados que se levantam contra o G7. Né? Então, naquele momento, Xi Jinping, Vladimir Putin, enfim, os líderes de Índia, África do Sul, do Brasil, né? O próprio Lula, o Celso Amorim, eles se levantaram e formaram o G20, exatamente para se contrapor a Davos, para se contrapor ao G7. Né? Criou-se, inclusive, uma frase de efeito, que foi repetida muito depois da crise de 2008, 2009, que atingiu o centro do capitalismo, ou seja, Europa, Estados Unidos. Dessa vez, a crise financeira não atingiu a periferia, a semiperiferia, mas o centro, né? Principalmente os Estados Unidos, com o subprime, e a Europa, que entrou em recessão quase que permanente, desemprego e tudo isso. E aí o G20 foi formado com muita força. E começou-se a dizer, o G8, o G7, né, morreu, porque agora é o G20. Né? E o G20 incorpora países da África, países da Ásia, países de todos os continentes do mundo. Então esse é um ponto. Um segundo ponto, a criação dos BRICS. Por que a criação dos BRICS é um contraponto a Davos? Porque Davos está intimamente relacionado com dois instrumentos, instituições de poder, que são controladas pelos membros de Davos. Como eu já disse, o FMI, Fundo Monetário Internacional, e o Banco Mundial. O que os BRICS fizeram em 2014? Que, aliás, foi uma cúpula assinada em 2014 em Fortaleza, na cúpula de Fortaleza. Eles criaram um banco, o Banco dos BRICS, e um fundo, exatamente para se contrapor ao Fundo Monetário, o FMI, o Fundo Monetário Internacional, e o Banco Mundial. Né? Esse banco ele tem hoje a presença, sede em Xangai. O primeiro vice-presidente dele foi um brasileiro, Paulo Nogueira Batista. Ou depois teve um presidente brasileiro, o Marcos Troico, por causa da rotação. E tem um fundo. Então, por quê? O que a China e a Rússia chegaram à conclusão é o seguinte: não adianta a gente reivindicar espaço em Davos, ou no FMI, ou no Banco Mundial. Né? E o Brasil também entendeu isso, a Índia de alguma maneira, a África do Sul, mas quem tem poder mesmo é a China. E a Rússia por questões militares. Então eles disseram, em vez da gente tentar mudar essas instituições por dentro, o que jamais vai acontecer, vamos nós criar as nossas instituições. Agora, Pedro, Alexandre, para encerrar. Isso, uma resposta rapidinho, que a gente está meio sem tempo, mas eu fiquei curioso. Quer dizer, além de muito recurso, muito dinheiro, o país, para negar o convite para esse clube, precisa ter bomba atômica também? É um requisito? Quer dizer, eu só nego o convite se eu tenho muito, se eu sou uma economia forte, se eu tenho uma bomba nuclear, é isso? Não necessariamente, viu, Alexandre? Depende da estratégia de inserção internacional de cada país. Né? Tem país que tem uma estratégia de inserção internacional, enfim, mais alinhada, né? E tendo bomba atômica. Tem país que tem uma estratégia de inserção, eu digo, mais alinhada a essa ordem ocidental, hegemônica, né? Ainda hegemônica. E tem país que tem uma postura, digamos, mais anti-hegemônica, né? Que, enfim, está preferindo se aliar ao eixo mais euroasiático, esse eixo capitaneado pela China, pela Rússia, pela Organização de Cooperação de Xangai, né, e outras organizações. E tem países que têm bomba atômica, mas não são convidados. Né? Então, isso é muito relativo. Né? O que eu acho que é fundamental a gente notar que, para além dessas questões, enfim, nucleares, financeiras, é que o mundo está mudando. Não é? O mundo está mudando e o Brasil não está bem nessa mudança. Porque o Brasil, antes, ele era convidado para todos os fóruns. Não é que o Brasil tinha um lado. Mais uma vez, ele estava em Porto Alegre, Fórum Social, e ele estava em Davos, Clube dos Ricos. Ele estava nos BRICS, e ele estava no FMI e no Banco Mundial. E hoje o Brasil, ele pura e simplesmente não está em mais nada. Ele é excluído de tudo. Ele se tornou, como disse Ernesto Araújo, um pária
internacional. E agora nós recebemos também a Bruna Baroni, jornalista aqui da Band e da equipe do Comprova, uma agência de checagem de notícias. O nosso assunto agora é liberdade de imprensa. Bem-vinda, Bruna, obrigada pela presença. E eu gostaria de começar pelo começo aqui, porque toda hora a gente está falando, agência de checagens que tem com vários nomes legais diferentes. E as pessoas ouvem muito esse nome de agência de checagem, mas a gente não sabe exatamente como funciona. Então, eu gostaria que você começasse pelo começo. Quando você recebe uma notícia suspeita e que você tem que fazer um trabalho de checagem, quais são os primeiros passos? Qual o seu método? Por onde você começa? Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada a você. São vários processos dentro de um processo, né? No Comprova, a gente trabalha ali de maneira colaborativa, né? É uma iniciativa sem fins colaborativos, são mais de 40 veículos de comunicação e todo mundo se ajudando o tempo todo. Então, a base do Comprova é fazer ali um filtro do que está circulando com maior velocidade e que tem muita interação nas redes sociais ou aplicativos de mensagens. Então, a gente vê o que tem um fluxo maior e que traz a desinformação. E com base nisso, depois feita essa seleção do que a gente vai verificar, a gente precisa responder algumas perguntas básicas, né? Que a gente aprende lá na faculdade de jornalismo. Com base nessas questões básicas, a gente vai ali procurar as autoridades que estão envolvidas, os atores envolvidos nessa desinformação. Então, muitas vezes, no período da pandemia, por exemplo, a gente recebia muitos posts que se baseavam em pesquisas reais de universidades que são conhecidas, universidades renomadas, mas eles faziam ali a alteração de algum dado que fazia toda a diferença para aquela informação, para aquilo ser real ou não. Então, baseadas nessas perguntas, a gente entra em contato com todos os atores que estão ali naquele post. A gente precisa verificar detalhe por detalhe e é basicamente isso, né? É entrar em contato e a gente também faz uso de muitas ferramentas, do Google principalmente. Existem ferramentas para a gente verificar as informações. O Google tem algumas plataformas de ampliar a imagem, por exemplo. Então, quando a gente quer verificar vídeos, a gente usa essas ferramentas que ampliam a imagem de um vídeo, faz vários recortes, e aí com base nisso a gente consegue fazer as verificações também. Áudio também, som, você pode usar programas na internet que fazem, que ajudam, né, na verificação do que é real e do que não é real ali naqueles posts. E Bruna, a gente está esse mês comemorando a liberdade de imprensa mundialmente, quer dizer, 3 de maio é uma data global para isso, né? Eu queria saber o quão importante são todos esses processos que você trouxe, quer dizer, por que é importante ter jornalismo profissional apurando as coisas e a gente não ficar só consumindo informação crua, eu diria, porque hoje em dia todo mundo produz e transmite, retransmite, o que quiser, sem todo esse método por trás. Né? Qual a importância da liberdade de imprensa, por exemplo, para a democracia hoje? A gente tem que pensar que a gente precisa trazer o contexto da coisa, né? E é esse o grande papel, eu diria, do Projeto Comprova, dos jornalistas de maneira geral. O dado por si só não diz nada sem o contexto. E o jornalismo profissional, ele faz isso com esses métodos todos. Eu vou aproveitar já, então, e dar a sugestão de um livro que eu trouxe aqui, porque conversa muito com essa sua pergunta. É um livro bem para quem está começando ainda, que quer entender como funciona essa educação midiática do filósofo Alain de Botton. Isso é muito legal para dar de dica para as pessoas, tanto para o leigo quanto para quem já está entrando nessa viagem de lidar com informação. Né? Isso. O nome do livro é Notícias, Manual do Usuário, do Alain de Botton, e tem um trechinho, posso ler aqui um trechinho? Ele diz o seguinte: embora muito se fale sobre educação, as sociedades modernas se esquecem de examinar aquele que é de longe o mais influente meio de educar as populações. Não importa o que aconteça nas salas de aula, a mais poderosa e constante forma de educação ocorre nas ondas de rádio e em nossas telas. Ficamos encapsulados nos bancos escolares durante os primeiros anos de vida, mas a verdade é que passamos o resto da nossa existência sob a tutela de agências de notícias que exercem sobre nós
uma influência infinitamente maior do que qualquer instituição acadêmica seria capaz. Uma vez concluída a educação formal, o noticiário é quem passa a nos ensinar. Ótimo, Bruno, é isso mesmo. Eu queria já trazer aqui para vocês dois e levar para quem está nos ouvindo um ponto que eu acho muito importante, que a mídia tradicional, que é essa mídia que é onde eu comecei minha vida profissional, e hoje eu vejo isso se transformar numa velocidade incrível. A mídia tradicional, ela tem hoje uma competição que é a própria sociedade. Então, a sociedade hoje é quem disputa conosco a informação. E isso, por um lado, eu não acho ruim, porque ela traz informação, ela traz atualização. Então, a gente aqui, nesse momento que a gente está aqui conversando, e a rádio está no ar, trazendo informação vamos supor, de um incêndio ou de uma perseguição, a gente tem o jornalismo colaborativo, as pessoas estão trazendo informação. Só que essa informação, quando ela desemboca aqui na Rádio Bandeirantes, na Band News FM, ela tem... De novo, esse é o ponto que eu vou bater aqui nessa nossa conversa. A gente tem método, ou seja, toda essa informação, ela deságua aqui e ela é selecionada, ela é apurada como se fosse um barril cheio de frutas. A gente vai selecionar, ver o que serve, o que é de verdade, o que não foi misturado, o que não é fake, o que não está estragado, e aí sim ela vai para a linha de montagem e ela vai para o consumidor final. É mais ou menos isso. Se eu posso fazer uma provocação, eu diria que do outro lado também existe um método, e é um método perigoso, porque a gente no Comprova se depara muitas vezes com sites que são criados, porque existe um negócio, né? A notícia falsa é um negócio atualmente. Então, os métodos que eles se utilizam são muito ligeiros, eu diria, porque muitas vezes a gente se depara no Comprova com sites que são criados na plataforma WordPress, por exemplo, e eles usam aquelas imagens chocantes, títulos que chamam a atenção, que às vezes são baseados, como eu disse, em informações reais, em entrevistas que realmente aconteceram, mas distorcidas. E existe ali uma intenção por trás, né? Porque vocês não trabalham, as agências de checagem, elas não trabalham exatamente com a notícia falsa, ela trabalha com a notícia disfarçada de verdade, não é isso? É isso que acontece, infelizmente. Que é o mais grave, o mais terrível, quer dizer, você tem razão. E por isso pega muita gente, né? E por isso que muita gente acaba acreditando. E acho que esse termo liberdade de imprensa, a gente costuma encarar ele como um absoluto. Ou tem ou não tem. E não é assim. Na verdade, tem nuances. A liberdade de imprensa depende de uma série de fatores para ela acontecer plenamente. Ela pode estar ameaçada, num ponto, mas sólida em outro. Quer dizer, eu digo, acabou de sair, quer dizer, essa semana que vocês estão escutando, acaba de sair uma carta assinada pela Abraja, NJ, Instituto Palavra Aberta, questionando os perigos nas próximas eleições que a imprensa pode sofrer para o exercício da sua liberdade. Acaba de sair, acabei de checar aqui. Então, quer dizer, ela não necessariamente diz que há uma censura oficial, que ela é absoluta, mas existem outras formas de cercear os processos de apuração, a apresentação de notícias apuradas. E nisso que você coloca, Cris, eu acho que a gente vive um dilema que é um pouco o acesso / a acurácia, a precisão, né? A gente entrou um pouco nesse dilema hoje, né? A gente tem mais acesso, mas a gente tem menos precisão. Né? Acho que o trabalho acho que até esse trabalho que você diz da coletividade eu vejo muito nos coletivos de checagem, né? Porque você acaba trabalhando num consórcio quase, né? Onde cada um faz um ponto. Eu sou otimista, eu acho que meu nome Poliana não é por acaso, porque eu sou otimista. Eu acho que o sistema digital ajuda a gente a agilizar a atualização. Então, como tem muita mentira, muita maldade, existe, mas como a gente tem um sistema digital muito rápido, a tecnologia
ela está a favor também. Então, você consegue ir lá e desmentir isso. Dá trabalho? Dá. Mas a gente tem as agências aí trabalhando sem parar para desmontar esse cerco, essa indústria de mentira, né? Esse mundo criminoso. E a mentira, infelizmente, viaja mais rápido do que a verdade, né? Então, sempre. Chama mais atenção. Chama mais atenção. É quase que enxugar gelo, muitas vezes, mas é um trabalho constante muito necessário. E a informação é um bem público para você? Ela deve ser um bem apurado para todos? Toda informação, você diz? É. Sim, e a gente tem... O acesso e a qualificação dela, né? E a gente tem... Aqui no Brasil, a gente tem vários bancos de dados públicos, eu vou citar alguns aqui. O Portal Brasileiro de Dados Abertos, painéis de viagens de parlamentares que a gente consegue acessar, o DataSUS com dados do Sistema Único de Saúde, o Portal da Transparência, e a gente tem um trunfo maior, que eu diria, que é a Lei de Acesso à Informação, que é uma maneira que muitos jornalistas em todos os veículos... É a LAI. É muito legal. E qualquer pessoa pode. Qualquer pessoa, exato, porque é isso. Tá ao alcance de todo mundo. Existe sim essa... Eu diria que... Explica um pouquinho a LAI pra gente o que é. Isso é importante, porque eu ia chegar nela, mas você chegou antes de mim. Explicar a Lei de Acesso à Informação... Bom, uma lei que habilita todos, né, basicamente. É uma lei que você pode fazer qualquer questionamento, basicamente, para os órgãos públicos e eles têm ali um período de resposta. Então, é esperado que haja essa resposta, muitas vezes demora. A gente tem um prazo por lei para que essa resposta chegue, mas muitas vezes demora. E é basicamente isso, é um banco de dados que o governo federal tem ali de perguntas que chegam de todos os lugares possíveis, qualquer pessoa pode ter acesso. E a LAI, para quem está nos ouvindo, é LAI, você entra e eles te ensinam a ter acesso aos departamentos, aos organismos públicos que você tem direito, como cidadão, a ter informação. Por exemplo, eu quero saber quanto se gasta de pavimentação no meu bairro para asfaltar as ruas, porque eu estou achando que meu bairro está muito esburacado e não se fazem aqui pavimentação há não sei quantos anos. Você tem direito de saber isso. E como você tem direito? Você não sabe como fazer. Existe a lei de acesso à informação. Você entra nessa lei que a gente está comentando aqui, eles vão te ensinar a ter essa informação. E aí você vê como o dinheiro é distribuído, como isso é feito. Estou falando certo? Tá falando certo. E é mais ou menos assim que funciona. Sim, eu fui até pesquisar se está na Constituição o direito de informação e está. Então, isso também, né? Tem um outro aplicativo que eu achei super legal, que chama Poder do Voto. Eu vi outro dia, não sei onde, que é muito legal. Quero dar essa dica aqui para quem está nos ouvindo. Esse Poder do Voto, gente, é uma coisa tão legal. Sabe aquelas coisas que você fala assim, puxa, eu queria ter tido essa ideia? Você fica meio com aquela inveja boa. Que é assim, você põe lá, nesse Poder do Voto, você põe assim, para você saber de todos os políticos que estão atuando no país e tal, você coloca... Tem os projetos que vão ser votados. E aí você vai entender os projetos, você vai ver do que se trata, e depois você vê quem está votando parecido com o que você pensa. E aí isso vai afinando a sua preferência de ideias com o político que pensa parecido com você. E aí isso te ajuda a escolher seu voto no futuro. Muito bom. Muito legal. Eu estava... mais um exemplo de que eu acho que a gente costuma polarizar um pouco, ter ou não ter liberdade de imprensa. Quer dizer, o Brasil vem caindo no ranking da ONG Repórteres Sem Fronteiras, né, no ranking de países perigosos para o exercício do jornalismo. Né? Quer dizer, a gente já está lá abaixo do número 100. Desde 2021 a gente caiu para o 111 e estamos em plena... Quer dizer, é um país que formalmente abraça a liberdade de imprensa, mas você, numa posição relativa, você consegue ver que a coisa não é tão simples assim. Você se sente, Bruna, como jornalista, você se sente livre para exercer a tua profissão?
Vou falar por mim, eu hoje, atualmente, fazendo o que eu faço, sim, mas a gente, como você falou, né, muitas vezes não. Mas eu queria aproveitar esse seu gancho para falar da nossa relação com as pessoas que divulgam a desinformação. Acho que tem a ver até com essa sua pergunta, porque muitas vezes tem intimidação, enfim, uma perseguição. O ranking diz respeito a isso, né? Intimidação, violência física ou verbal, ou psicológica. E no Projeto Comprova, eu ainda bem não passei por isso, mas sei de colegas que passaram, porque uma das prerrogativas do Comprova além de a gente checar a informação, é tentar tirar de circulação o que já foi postado, enfim. Então, a gente sempre entra em contato com o autor da publicação enganosa, falsa, enfim. E a gente pergunta, por que você postou isso? De onde você tirou isso? Quais são as fontes usadas? Para ver se... Para ver, até para dar o direito de resposta, digamos, da pessoa. E muitas vezes as pessoas tiram aquilo que foi postado, quando a gente devolve para ela, né? Olha, a gente verificou e viu que não é bem assim, essa informação é enganosa. Muitas vezes não, ou as pessoas não respondem, e muitas vezes existe essa agressividade, né? Uma intimidação. Eu quero ver com quem que você falou, pedir registro, enfim, a pessoa tenta achar um jeito de intimidar até para não ter a publicação e acontece isso. O Cláudio Abramo dizia que a ética, né, do jornalista era a ética do marceneiro, né? Ou seja, devia ser a ética do cidadão comum, né? Eu queria saber o que é ser um bom jornalista e qual a importância do bom jornalismo hoje para você, Bruna? Uau, que pergunta! Eu sabia que essa você ia ter que pensar, mas pode responder um pedaço dela, a gente chama para um outro programa, você continua. Eu vou ter que evocar a figura do Boechat aqui, porque eu acho que é um exemplo do que é o bom jornalismo, e eu ficava impressionada. Eu comecei aqui na rádio estagiária e eu trabalhei com ele sendo estagiária. Nossa, que legal. Foi uma grande honra e eu ficava impressionada com o repertório dele. Como pode uma pessoa ter ali tudo pronto de uma coisa que está acontecendo? Não, ainda mais nesse mundo e nesse momento que as informações são tão assimétricas, né? Tão diferentes. Eu acho, assim, que é um ótimo impressionante, exemplo. Não é? Chega a ser algo impressionante. Eu acho, assim, essa questão do jornalismo, eu acho que assim, assim, a gente tem uma responsabilidade imensa, porque, né, outro dia, eu comentando com um estudante, eu falei isso, eu falei assim, olha, o médico, se ele erra, ele pode matar. A gente, se erra aqui alguma informação, você pode acabar com a reputação de uma pessoa. Se não matar também, porque muitas vezes pode levar a coisas piores, né? Quantas vezes aconteceu? Uma escola, a escola base, que foi uma escola que foi destruída, os donos, alguns morreram de desgosto, enfim... Você tem que ter muita responsabilidade. Então, eu acho que assim, você tem que, de novo, acho que saber apurar, ter responsabilidade. Não existe jornalismo bem feito sem ética, sem responsabilidade. Sim. Você pode estar ajudando muito, mas é isso, né? Comparando com o médico, se você erra, o seu erro médico pode acabar com a vida das pessoas também. E tudo isso... Eu citei o repertório porque é aquilo que a gente falou, o dado por si só, ele não diz nada, né? Então, o repertório, ele ajuda nesse sentido, a contextualizar a notícia e faz parte de tudo isso que você falou, a apuração, a ética, a responsabilidade. É só um dado, né? É um dado, faz parte de uma história maior. Exatamente, é isso. Gente, que conversa boa. Eu acho que tem que ter mais programas sobre isso, viu? Que é muito importante. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Quero agradecer muito sua presença, Bruna. Muito legal poder falar sobre isso. Obrigado, Bruna. A gente recebeu a Bruna Baroni, da agência de checagens Comprova, e também aqui do time de jornalistas da Band. E, como sempre, a sorte e meu muito obrigada de ter a parceria do Alexandre Sayad aqui. Eu sou Maria Cristina Poli e esse foi o ABC da Notícia, um programa que tem a missão de trazer a explicação fácil desse mundo difícil de entender. Você pode nos seguir nas redes sociais, tem muito mais conteúdos lá. Nós estamos postando coisas novas toda semana. Você vai aprendendo coisas que tinha vergonha de perguntar.
Se você se inscreve, a gente te avisa e você fica atualizado. Dá uma espiada. Gostou? Nos acompanhe. Pela Band News FM, Gustavo Giovanni, operador de áudio, Renan Suquevicius, coordenador geral. Obrigada a todos pela presença hoje aqui. Tchau e até a próxima semana. Até lá.